Na aula anterior eu falei sobre 4 erros que dificultam o planejamento de qualquer pessoa, que são erros normalmente relacionados a questões mais comportamentais. Quando a gente fala de vícios sociais, quando a gente fala da dificuldade de fazer escolhas, zona de conforto, falta de conhecimento, tem a ver com uma série de conjuntos do ambiente que vão dificultar seu preparo para o planejamento. Nessa aula eu quero falar de 4 erros racionais, erros que dependem só de você ou de escolhas que você decidiu tomar para construir seu planejamento ou não, que vão tornar tudo mais fácil ou mais difícil. Quando eu falo de 4 erros, são 4 erros que eu entendo que prendem muitas pessoas na zona de pobreza, na zona do ciclo da frustração, por isso que eu chamo de 4 erros das pessoas pobres. Deixando bem claro que esses 4 erros podem ser transformados, esses 4 erros são mais simples de serem transformados do que os erros da aula anterior, que envolvem aspectos mais comportamentais. Então eu vou dedicar mais energia, um pouco mais de tempo nesse curso para trabalhar aqueles erros, mas é fundamental que você conheça os 4 erros da aula de hoje para colocar em prática iniciativas que vão mudar completamente sua maneira de se relacionar com preços, com números, com contas, com contratos, com a sua maneira de lidar com o dinheiro na sua vida. Então, primeiro grande erro que a gente pode enumerar, vamos colocar aqui os 4 erros que mantêm as pessoas pobres. O que eu chamo de pessoas pobres? Pessoas que não conseguem encontrar ou vislumbrar o caminho para chegar naquela vida nova que nós queremos chegar, que nós discutimos na aula passada. Você quer uma transformação na sua vida. As pessoas sabem o que tem que fazer, as pessoas gostariam de aprender, de colocar em prática, de poupar, não conseguem. Então, o que limita as escolhas dessas pessoas? Esses 4 erros são, em primeiro lugar, o desprezo pelos pequenos valores. O que são pequenos valores? Se você perguntar para qualquer pessoa quanto você gasta por mês, ela vai enumerar o quanto ela gasta com moradia, financiamento, aluguel, quanto gasta com condomínio, prestação do carro, escola das crianças, plano de saúde, prestação de alguma compra relevante que fez no shopping center, prestação da última viagem, todos os compromissos que a pessoa tem que são relevantes são facilmente lembrados. Quando você perguntar para essa pessoa quanto ela gastou na semana passada com coisinhas avulsas, uma garrafinha d'água, uma revista, um jornal, um salgadinho no dia que sentiu um pouco mais de fome, uma gorjeta que deu, algum tipo de gratificação, essa pessoa raramente vai saber responder. Por quê? Porque a gente entende que os pequenos valores não vão impactar tanto nossa vida ao longo do mês. E esse é um erro. Em um dos vídeos que você assistiu antes de iniciar o curso de Inteligência Financeira, está disponível no nosso canal no YouTube, lá no Facebook, eu falo de uma das técnicas mais elementares de organização do dinheiro, que é a divisão dos recursos em envelopes. Quem recebe o seu pagamento em dinheiro, trabalhador da construção civil, empregado doméstico, por exemplo, costuma dividir o dinheiro em frações de compromissos que a pessoa assumiu. Então, o dinheiro da farmácia, o dinheiro do mercado, o dinheiro do aluguel, né? E é evidente, é científico, é constatado que quando a pessoa vê um envelope mais gordo, um envelope mais cheio de dinheiro, ela tende a gastar mais. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, estágio, quando estava na faculdade, eu trabalhava na área de recursos humanos e percebia claramente a mudança de comportamento das pessoas quando chegava a data do pagamento. A empresa oferecia um bandejão com alimentos de boa qualidade, o bandejão na época descontava uma pequena fração do que seria o valor da comida, nos dias de hoje alguma coisa em torno de R$1, R$2 por prato que a pessoa comia, então ela pagava, mas pagava muito pouco pela alimentação dela. E todos os dias as pessoas se alimentavam no bandejão, tinha as pessoas que comiam muito porque era uma indústria, né? Então tinha pessoas que trabalhavam com máquinas, tinham mais fome, mas era evidente, era chocante a mudança de comportamento no dia do pagamento. No dia do pagamento o bandejão estava vazio. Apesar da pessoa pagar centavos na época, ou R$1, R$2 nos dias de hoje, por um prato de comida, quando o dinheiro entrava na conta, as pessoas lotavam o restaurante que tinha do outro lado da rua, em frente à fábrica. Era o dia da comemoração, o dia de tirar o atraso. Por quê? A sensação de fartura que nós temos quando o dinheiro está disponível, quando tem um volume, muda o nosso comportamento. É o mesmo fenômeno que explica por que, por exemplo, pessoas de mais baixa renda, quando entram num banheiro coletivo de shopping center ou de fábrica mesmo, elas tendem a gastar mais papéis toalha. 2 papéis enxugam sua mão. Você vai ver que chega lá uma pessoa de um nível hierárquico mais elevado, consciente, talvez até com metas a bater para redução de custo na empresa, vai pegar 1, 2 toalhas. O trabalhador chega lá e tira várias.
ignorância, né? É algum tipo de burrice por trás do comportamento. Não, é uma necessidade pessoal de conviver com algum tipo de fartura, já que as contas são extremamente limitadas ao longo do mês. Então, a pessoa, quando vê alguma abundância, ela desperdiça mais e isso é falta de consciência. O desprezo dos pequenos valores tem que ser avaliado com cuidado, porque eu não quero que você entenda os pequenos valores como problemas na sua vida. Os pequenos valores provavelmente são os vilões do seu orçamento, sim, porque você, quando olha para o orçamento, você tem consciência das grandes prestações, você deixa de comprar outras coisas quando essas outras coisas ocupam um valor que não está disponível. Porém, muitas vezes você acha que tem um valor disponível no seu orçamento, você acredita que tem uma verba de 300, 400 reais por mês ali que pode ser usada para uma nova prestação, mas na maioria das vezes esse dinheiro não está disponível, porque vários pequenos valores somados ao longo de um mês vão se tornar algumas dezenas, centenas de reais no seu orçamento. O que é importante? Não é cuidar para não ter os pequenos valores consumidos. Não, você tem que ter consciência que num dia quente vai tomar uma garrafa d'água, que num dia em que você estiver parado, ocioso, numa fila, aguardando algum atendimento médico, vai querer ler um livro, uma revista. Você tem que ter consciência que o seu dia a dia vai gerar situações de desconforto que serão atenuadas com pequenos gastos. Quando você tem um acompanhamento do histórico desses pequenos gastos, quanto que você teve de gastos extras nos últimos 2, 3 meses, você passa a ter uma noção da sua média mensal de consumo de gastos básicos, gastos pequenos, começa a colocar isso no seu orçamento como um espaço ocupado e não vai correr o risco de assumir uma prestação que consuma aquele espaço. Então, a consciência dos pequenos valores faz com que o orçamento se equilibre mais. Daí a importância do orçamento, não é para acompanhar os grandes gastos, mas para perceber onde aparecem os pequenos gastos que às vezes a gente não percebe. Segundo ponto que tem que ser levado em consideração dos erros racionais é o descaso por uma boa negociação. Negociar é preciso e nós brasileiros, nós latinos, nós de coração quente, nós temos uma certa fragilidade para a questão da negociação. Enquanto saber negociar é uma técnica, é algo que significa até questão de honra em alguns países de origem árabe, se você for lá para o mercado do Marrocos, por exemplo, você vai aprender a negociar, os mercados persas, né, que é uma tradição milenar, aquele jogo de queda de braço, quem dá mais, quem dá menos, quanto você paga, tira daqui, tira dali. Nós brasileiros temos uma dificuldade maior com negociação. Por que dificuldade? Porque nós somos educados para sermos gentis. Nós criamos nas situações de convívio social uma empatia muito rapidamente. Você quando encontra uma pessoa num restaurante, quando você visita um amigo, pode ser que o amigo você conhece, mas não conhece a família desse amigo, mas em pouco tempo já está num ambiente meio que de clube, né? Uma conversa fluindo, a amizade se faz facilmente, ou você tem pouco tempo de convívio com a pessoa, já tem um convite para visitar a casa dessa pessoa, isso é a chamada latinidade. É bom? É ruim? Isso é ótimo, isso torna o nosso povo mais quente, um povo mais feliz. O problema é quando essa latinidade é levada para uma situação de negociação, uma situação que envolve dinheiro. Você não percebe, mas quando você vai ao shopping, quando você vai a uma loja, você está pensando em comprar, você está consultando o preço, para você é simplesmente uma situação de consulta. Para o vendedor, para a empresa que vende, aquilo tem um conjunto de técnicas justamente para seduzir aquele que está pensando em comprar a comprar o que ele estava simplesmente pensando, até comprar mais do que gostaria. Então, enquanto a gente chama de loja aquele ambiente que fazemos compras, os técnicos de marketing usam um nome bastante específico para esse ambiente, que é o ambiente de sedução. Um lugar com cores adequadas, temperatura adequada, música adequada, iluminação adequada, todo um conjunto de aspectos sensoriais para seduzir você a se sentir confortável, a se sentir bem recebido, bem amparado, para talvez sucumbir a alguns elementos sensoriais aí que vençam o seu lado racional da negociação. Não bastasse isso, você sempre é recebido por uma pessoa muito gentil. Olá, como está? Tudo bem? Que família linda, seus filhos, que idade você tem, onde você estuda, o que você faz. Esse papo todo que o vendedor tem antes de fazer qualquer tipo de negociação é justamente o approach, a aproximação, meio que fazendo uma amizade com você. Não é uma amizade de verdade, mas é um comportamento como se fosse amizade. E aí não é difícil concluir. Quando você vai fazer uma negociação de qualquer coisa, quando você vai vender alguma coisa, imagina você está vendendo um carro, vendendo uma peça da sua casa. Como é a negociação que você faz para um amigo e como é a negociação que você faz para alguém que chegou pelos classificados no jornal? Você sempre vai ter uma negociação mais
mais suave, talvez menos restritiva, menos exigente, com alguém que você conhece, alguém que tem empatia. É isso que o vendedor cria na relação de sedução que ele está construindo para você. Então, não é que o vendedor está errado, não é que ele é o vilão da história. O vilão é sua falta de conhecimento de sucumbir a isso sem qualquer tipo de exigência. Então, desenvolva uma técnica, tenha sempre um argumento antes de entrar na loja. Nós vamos trabalhar uma série de técnicas também ao longo do curso aqui, principalmente no módulo 4, em que a gente aperfeiçoa as técnicas que vão melhorar a sua estratégia, mas vá a qualquer situação de consumo consciente que você tem que estar preparado, reunir algumas técnicas para vencer argumentos vendedores. Um exemplo muito simples, toda vez que eu estava numa situação de compra com meu pai, não importa qual fosse, ele sempre pedia desconto na hora do pagamento. E era normal estar no supermercado, por exemplo, no caixa do supermercado, toda aquela compra passou na esteirinha, está colocando na sacola, a moça fala, deu R$200, senhor, 250, meu pai falava, qual desconto a pagamento à vista? A mulher olhava e falava, mas tá louco? Como assim desconto? Ele falava, desculpa, brincadeira, só para não perder o hábito. Sempre meu pai questionava ou pedia um desconto, que era a maneira dele de fortalecer o papel negociador dele. Fazendo sentido ou não, ele estava sempre com a técnica funcionando. Leve isso para você. Terceiro erro racional que as pessoas cometem. Baixa percepção financeira. O que é percepção financeira? É você ter uma noção de como os números, os valores mudam ao longo do tempo. Poucas pessoas percebem que um pequeno deslize, por exemplo, no pagamento do cartão de crédito, puxa, minha fatura deu R$5.000, eu só tinha 4, né? R$1.000 eu tive que rolar no crédito rotativo. Poucas pessoas percebem o quanto que isso vai se transformar num grande problema em poucos meses. Por quê? Porque na questão dos juros sobre juros, tais 300%, 400% ao ano de juros que são comuns no Brasil de tempos em tempos, fazem com que essa dívida se multiplique muito. Percepção financeira é ter essa noção do ganho sobre ganho. É importante ter percepção financeira porque a maioria das pessoas desiste no começo dos seus projetos de construção de riqueza. O que é o começo? As pessoas começam a poupar, depois de algumas semanas desistem. As pessoas começam a investir num plano de previdência, depois de um ano estão sacando tudo. Acontece um imprevisto, acontece um problema, a primeira resposta a esses problemas é sacar um dinheiro que tem. Por que isso acontece? A pessoa sabe que é importante ter aquele investimento, sabe? Ela foi conscientizada, quando contratou um plano de previdência, ela sabia onde iria chegar, ela sabia o benefício daquilo. Por que um pequeno imprevisto se tornou um argumento maior do que o futuro para que esse dinheiro fosse sacado? Baixa percepção financeira. Por quê? A pessoa não se sente motivada a manter aquele plano. Ela, digamos que para começar a poupar algo para o futuro, ela deixou de gastar R$100 por mês. R$100 por mês, no momento presente, é um sacrifício. A pessoa deixou de ir à manicure, ou deixou de ir ao cinema, ou cancelou uma viagem que faria no fim do ano para ter essa construção do futuro. Então, racionalmente, conscientemente, ela está fazendo um sacrifício para colher algo. Passam-se 12 meses. 12 vezes 100, a pessoa acumulou R$1.200. No fim do ano, ela vai consultar o saldo no seu investimento, na sua poupança, onde quer que esteja o dinheiro, e ela tem maravilhosos 1.240 alguma coisa reais. É óbvio que ela não vai se motivar, ela vai pensar, pô, mas foram 12 meses de sacrifício, 12 meses sem cinema, viagem cancelada, 12 meses sem manicure, para ganhar 40 e poucos reais? Alguns vão dizer, não, ela ganhou 1.250. Não ganhou 1.250. Ela perdeu R$1.200 de qualidade de vida para resultar em R$1.250 de poupança. E esse ganho de 50, a sensação que ela tem ali bem íntima é que, puxa, se ela passasse o chapéu na rua, né, um pires pedindo dinheiro, ela ganharia mais do que fazendo esse sacrifício. E ela está certa na percepção. É isso mesmo, com pouco dinheiro, o resultado do seu esforço é muito pequeno. O que a pessoa tem que ter de consciência é que se ela mantiver esse processo, se ela for perseverante, no final de 2 anos já não serão R$2.500, mas R$2.700, R$2.800, um número maior, e que quanto mais ela tiver, mais motivada ela estará. Em algum momento da vida dela, ela terá R$100.000, e quando ela perceber que esses R$100.000 rendem alguma coisa em torno de 5.000 a 10.000 por ano, esse ganho mais volumoso já será motivante. Quando ela embalou, ela já vai manter o processo dela meio que num piloto automático, porque ela não tenderá a desfazer aquela poupança maior. É até interessante quando a gente pergunta para pessoas de alto patrimônio, pessoas bem-sucedidas, alguns multimilionários, alguns bilionários, sobre o processo. E aí, como é que foi construir riqueza? Todos dizem que enriquecer é fácil. Eu digo que enriquecer é fácil. Por quê?
Quem não consegue enriquecer acha que isso é uma esnobação, uma atitude arrogante. Não é. Na verdade, quando a gente olha o fluxo do tempo da construção de riqueza, o processo difícil é o começo. E a gente tende a esquecer, tende a relevar essa parte inicial. Por quê? Porque passado pouco tempo entra-se num efeito exponencial, num ganho sobre ganho, que faz com que toda essa automação do processo seja muito recompensadora e o processo pareça ser fácil. Então, percepção financeira é você fazer as contas, não só saber que daqui a 10, 20, 30 anos vai chegar num número maravilhoso, mas ter a percepção de, para chegar nesse número maravilhoso, quanto você terá de saldo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 4 anos, e acompanhar essa métrica. Aí você vai ter consciência de que está no caminho certo. Envolve um detalhamento maior das suas contas. Então, esse é um terceiro erro que faz muita gente abandonar, antes da hora, um projeto de construção de riqueza. E o quarto erro, que eu enumero aqui, também importante, não saber aonde quer chegar. Perguntei para você na aula passada, qual o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Por que os planos de aposentadoria não dão certo? Porque a pessoa não tem foco. Eu, durante 9, quase 10 anos da minha carreira, eu prestei consultoria individual, atendia famílias todos os dias, 5, 6 famílias por dia. O projeto desse curso de Inteligência Financeira é para dar uma escala, aquele trabalho que conseguia atender um número muito pequeno de pessoas. Mas era muito interessante perceber como os comportamentos das pessoas eram muito diferentes de acordo com os objetivos que eram estabelecidos nos planos de formação de riqueza. Principalmente no começo da minha carreira, não estava muito clara essa questão dos 4 erros, então eu perguntava para as pessoas, me dê um objetivo. Alguns diziam, eu quero chegar a R$1 milhão, eu quero chegar a uma independência financeira que envolve alcançar um certo valor. Alguns diziam, eu quero juntar dinheiro para dar uma festa de 50 anos de casamento maravilhosa, dar um sítio para o meu pai, dar uma faculdade para o meu filho, no Brasil, no exterior. As pessoas tinham suas carteiras de investimento orientadas de acordo com os objetivos. Você vai perceber até o final do curso que o tipo de investimento que você vai ter vai depender essencialmente do objetivo que você quer alcançar. Prazo, flexibilidade, tamanho, pressa que você tem são determinantes para escolher o tipo de investimento. E aí, quando a pessoa tinha uma meta muito clara, ela conduzia com disciplina o seu planejamento até um certo ponto. Quando a pessoa não tinha uma meta tão clara, também chegava até o mesmo ponto. De repente vinham crises. Nosso país é generoso na oferta de crises. A cada 3, 4 anos o Brasil tem um chacoalhão econômico aqui e lá estamos nós lidando com sobe e desce de preço de dólar, de bolsa de valores, de investimentos variados. Quem recebe orientação financeira especializada, trabalha de um consultor financeiro, normalmente tem uma carteira mais agressiva do que a média da população. Você, ao final do nosso programa de inteligência financeira, também vai ter uma carteira de investimentos mais agressiva do que a média. Qual que é a consequência dessa carteira de investimentos? Ela tende a oferecer no longo prazo um desempenho melhor do que uma carteira mais conservadora. Porém, no meio do caminho, quando vem as crises, quem tem uma carteira mais agressiva está mais exposto aos riscos dos investimentos e percebe uma perda maior. Puxa, mas vou investir desse jeito para perder? Não, é quando você tem a perda que essa carteira é reequacionada para aproveitar a recuperação do mercado e oferecer aquele ganho que você espera. Porém, no momento da perda, eu percebia que meus clientes se dividiam nitidamente em 2 grupos, com comportamentos que passavam a ser muito parecidos. Eu tinha os clientes que tinham objetivos numéricos, do tipo, vou alcançar meu primeiro 1 milhão, vou alcançar a independência financeira, quero formar um patrimônio num certo volume. E quando acontecia a crise, o argumento desses clientes era, Gustavo, com essa perda que eu tenho agora no meu patrimônio, meu primeiro 1 milhão vai atrasar 2 anos, ou meu objetivo vai atrasar 4, 5 anos, vou me aposentar mais tarde. Vamos fazer ajustes? Já o outro grupo, que tinha objetivos mais claros, do tipo um casamento, uma festa de 50 anos de casamento, uma volta ao mundo ao se aposentar, uma faculdade para o filho, quando via uma perda na carteira, trazia uma reflexão bem diferente. Gustavo, com essa perda que eu tenho agora, vou ter que vender um carro para viabilizar aquela faculdade do meu filho que custa $100 mil, por exemplo. Vou ter que mudar meu padrão de vida para garantir aquela festa de 50 anos de casamento. Enquanto que a pessoa que tinha uma meta numérica mudava o futuro diante de uma crise, a pessoa que tinha uma meta objetiva mudava o presente. Eu vou ajustar meu padrão de vida porque eu não posso perder aquilo que está sendo construído. Consequência, quando você sabe claramente aonde você quer chegar, você tem mais foco, você tem mais disciplina, você tem a recompensa
te lembrando todos os dias o porquê daquele sacrifício. O seu projeto vai acontecer. Ao trabalhar os 4 erros, você já tem uma visão muito mais clara do planejamento a ser construído. Faltam as métricas, faltam as ferramentas, falta uma série de elementos que vão tornar isso mais claro para você. Isso nós trabalharemos nas próximas aulas. Continue comigo, que está saindo um projeto bem interessante para a sua vida.